Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao culto que nós iremos iniciar logo em seguida. Nós teremos um maravilhoso momento, um encontro com o nosso Deus. Deus irá nos orientar e abençoar. Então aguarde alguns minutos aí durante esta transmissão para que nós possamos, às 19 horas, iniciar este culto. Deus te abençoe desde já. Será uma grande alegria nós estarmos na presença do Senhor. Como eu amo o teu tempo, como é bom vir aqui. Alegria de eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Sejam bem-vindos. Obrigada. Tá bem, Renata? Alegria de eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Senhor, nós temos força, alegria e muito amor. Sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir. Quando força contra as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da mão, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás.
marés vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E nas tribulações Ele vem socorrer, suas mãos vêm te podem suster. Solta o carro da mão, com o governo nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solta o carro da mar, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Pois com ele seguro estarás. Pois com ele seguro estarás. Diego, agora vem ensinar, por favor. Tu já assinou? Sim. Não consegui. A primeira vez. Amados irmãos, amadas irmãs, nós damos início ao nosso culto, chamando a todos bem-vindos à casa do Senhor, os irmãos que estão na igreja, também os irmãos que estão acompanhando este culto pela live, pelo Facebook, se sintam acolhidos, imensamente abraçados, e somos gratos a Deus que nos convidou e reuniu em sua casa para nos falar. Que Deus Espírito Santo abençoe o Evangelho em nossos corações. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para invocarmos a Santíssima Trindade. Iniciamos este culto em nome do Deus Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, tanto de nossa comunidade aqui reunidos, como irmãos que estão em seus lares, vamos iniciar este culto louvando a nosso Deus, louvando, cantando louvores pelas bênçãos que Ele nos deu. Então, nós podemos nos assentar e cantar. Da casa do Senhor.
Irmãos e irmãs, o momento da confissão dos pecados é marcado pelo uso propriamente dito, de uma forma muito específica, do ofício das chaves, onde Deus abre o céu ao pecador que se arrepende, confia e recebe o perdão, e o céu permanece fechado para aquela pessoa que não reconhece o seu pecado, que não reconhece a sua culpa, que não está arrependido. Mas Deus quer abrir o céu para todos, Ele quer salvar a todos, por isso Ele nos dá a oportunidade para que arrependidos nos confessemos e assim em Cristo recebamos uma nova vida de paz, de perdão e o céu aberto para participarmos de sua glória. Nos coloquemos em pé para esta confissão. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Ó Deus de toda misericórdia, confessamos que cometemos pecados por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos a tua eterna condenação. Por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Amados irmãos, amada igreja, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome nos perdoa todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Como ministro de Cristo, chamado e ordenado, pronuncio publicamente o perdão dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Perdoados de nossos pecados, Deus abre o acesso ao céu que se havia fechado com o pecado. Isso é motivo de alegria, de júbilo, e por isso nós buscamos ao Senhor na sua casa para podermos ser imensamente agraciados por este perdão. Queremos agora ler de forma responsiva o Salmo 26. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos. Pois o Teu amor me guia e a Tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar, junto com os que te adoram. Cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos. Aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber socorro. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Sou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era
você. Amém. Vamos em conjunto orar. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Confiamos em tuas promessas. Vieste ao mundo em forma humana para sofrer, morrer e ressuscitar, para que em ti tenhamos vida verdadeira. Lembra-nos sempre de novo esta verdade. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Os irmãos que chegaram após já termos iniciado o culto, sejam todos bem-vindos a este momento de adoração. Queremos então louvar a Deus, cantando o hino Estamos no Mundo, mas dele não somos, né? Deus nos tirou do mundo do pecado, da morte, da condenação e nos colocou no mundo da sua graça. Por isso nós louvamos. Podemos nos assentar. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele que deu. O tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Irmãos, nós queremos ouvir as leituras bíblicas e como eu não passei a leitura antes do início do culto, a primeira então farei e depois a segunda Neuza estará trazendo para nós. Então a primeira leitura é do profeta Jeremias, capítulo 15, os versículos 15 a 21, onde nós lemos assim. Então eu respondi, ó Senhor, Tu és que sabes, lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade.
Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não sarem? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será o meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitam e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. São estas, então, as palavras de Deus por meio do profeta Jeremias. Jeremias estava sofrendo em meio ao trabalho de sua comunidade. Então, ele busca socorro do Senhor e Deus, então, o socorre e orienta a permanecer fiel, não se deixar levar novamente pelos pecados do povo. Queremos ouvir a segunda leitura, apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Esse texto eu convido a Neuza para nos trazer. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros, com o amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebem os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e choram com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei conta com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Esta é então a leitura da epístola. Muito obrigado, Neuza. Maravilhoso texto de recomendação de vida cristã. Queremos também ouvir o Santo Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 21 a 28. Quem puder,
se coloque em pé para nós acompanharmos este Santo Evangelho. Ouçamos. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. São estas, então, as palavras do Santo Evangelho, texto que também será usado para a nossa mensagem. Professemos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tendo professado a nossa fé, a fé nesse Deus que nós ouvimos falar conosco por meio das leituras e que veio nos trazer o seu perdão, agora, antes de nós meditarmos na sua palavra, queremos cantar este hino, Cristo volta brevemente. Podemos nos assentar. Cristo volta brevemente, revelando seu poder, e a mansão resplandecente, os dias vai recolher, neste dia tão querido, cercará de eterna luz, nascerão redimido, os que seguem sua cruz.
hino um pouco desconhecido e falta o nosso ensaio, né? Mas certamente amanhã depois já poderemos retomar os ensaios, principalmente para esses hinos mais desconhecidos. Tomando então como base as palavras do nosso Evangelho, nós queremos refletir no tema a cruz de Jesus e a nossa cruz. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós ao meditarmos, refletirmos na palavra do Senhor. Os irmãos que estão acompanhando pelo Facebook também possam ter um momento abençoado de estudo da palavra, de orientação, de direcionamento de nossa fé e caminhada cristã. Irmãos e irmãs, olhando para o final de semana passado, domingo passado, Jesus perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu com convicção e assertividade: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lembra a Pedro e os demais discípulos que esta afirmação ela é fruto da ação do Espírito Santo em sua vida, que esta resposta não é da natureza humana, mas sim vem de Deus. E na ocasião, Jesus também falou a respeito dos desdobramentos práticos desta confissão de fé, onde ele diz que Jesus é o fundamento da igreja, ele é o cabeça da igreja, a base da igreja, e esta igreja é administrada pelo Evangelho no uso das chaves do reino. A confissão de fé da igreja, respaldada na confissão de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, significa viver em arrependimento, confiando no perdão de Jesus. Então, esta é a fé cristã. Esta é a fé que nós temos. A partir de Cristo, de sua obra, nós somos receptores do perdão mediante o arrependimento. Só vou fazer um parêntese, Tainara. Você vai até no portão e tira o cadeado, ele já está aberto, só tira ele para dar acesso ao salão para o pessoal do banheiro. Hoje vamos então olhar para o nosso Evangelho, onde nós vemos Jesus preparando os seus discípulos para a etapa final e a mais difícil do ministério terreno. Nós lemos lá no versículo 21, e daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Assim que Pedro ouviu esta afirmação de Jesus, eu serei morto, eu vou sofrer muito, ele vai em direção do seu mestre e amigo e diz:
venha para cá. Isso que você disse não pode acontecer. Isso não vai acontecer contigo. É do instinto humano agir em defesa de alguém que amamos frente a um possível sofrimento, não é? Se alguém nos falar que vai sofrer e nós amamos esta pessoa, nós vamos tentar salvá-la. Nós vamos tentar livrá-la desta situação. Então, esta foi a reação de Pedro diante da afirmação de seu mestre, seu amigo, que conviveu com ele já há 3 anos, quando ele disse, eles farão com que eu sofra muito e serei morto. Imediatamente Pedro reage em defesa de Jesus. A postura de Pedro, por mais correta, no entanto que tivesse sido a razão humana, não foi correta aos olhos e à vontade de Deus. As palavras de Jesus precisavam se cumprir. Aquilo que Jesus disse precisava acontecer para que Pedro, os discípulos e toda a humanidade tivessem acesso à possibilidade do perdão, vida e salvação. Perdão tira a culpa, vida tira da morte, condenação, salvação tira do inferno. Então, perdão, vida e salvação era o propósito de Jesus em passar pela cruz. E esta, então, é a razão por que Jesus vai até Pedro e imediatamente o repreende. Porque o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus seria e foi um acontecimento necessário para que a vida plena estivesse disponível e acessível a todos os homens e recebida pela fé por aqueles que creem nele. A morte e ressurreição, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus seria o caminho para que o ser humano tivesse acesso à vida. E então, Jesus, quando ele ouve esta repreensão de Pedro, essa defesa de Pedro, de que ele não poderia passar pelo sofrimento, Jesus então se dirige a Pedro e diz, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Como mencionei há pouco, Pedro agiu como ser humano defendendo a integridade de Jesus. E esta repreensão de Jesus, saia da minha frente, Satanás, são palavras duras de um amigo e foram necessárias para que Pedro fosse redirecionado pelo Espírito Santo e deixasse de seguir o seu coração e a própria armadilha do diabo que o impulsionou a defender Jesus. Porque o diabo realmente queria que Jesus não passasse pela cruz. Porque a única maneira do diabo ser vencido era pela morte de Cristo. Então, imediatamente, o diabo usa o melhor amigo de Jesus, o seu companheiro, aquele que tinha feito uma maravilhosa afirmação de fé, para desviar Jesus do plano da salvação. Então, Jesus o repreende e fala, sai fora, Satanás, você está fazendo com que eu tropece. Estimados irmãos, estimadas irmãs, não levar em conta o sofrimento, a morte, a ressurreição de Jesus é antibíblico. Tirar da Bíblia as páginas que relatam a morte e sofrimento de Jesus é rasgar a Bíblia e jogá-la no lixo. Conhecer Jesus e olhar para o seu ministério e vida terrena, sem considerar o sofrimento, morte e ressurreição, é tornar Jesus qualquer pessoa menos esperança de perdão e salvação. Isso é muito importante, isso é muito sério. Por que precisamos de perdão e salvação? Por que Jesus precisa nos dar esta esperança de perdão e salvação? Porque nós, seres humanos,
constatamos que o sofrimento está presente em nossa vida. Você sofre, eu sofro, um de uma maneira, outro de outra maneira. E a causa primária apontada por Deus para o sofrimento é o pecado. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, assim como em muitas outras passagens nós vemos, todos pecaram e estão destituídos, estão afastados da glória de Deus, estão desligados de Deus. E nesta condição de pecados, nós estamos andando para a condenação e para o inferno. Por isso é tão necessário o perdão e a salvação que Jesus quer oferecer e conquistar com sua morte e ressurreição. O que Jesus estava falando e ensinando para os discípulos e para todos nós que ouvimos o Evangelho é de que com seu sofrimento ele estava tomando sobre si o pecado, as tristezas, frustrações, medos, anseios, morte e castigos humanos. Ele estava tomando sobre si tudo que há de ruim em nós. E isto resulta em comunhão com Deus, e esta comunhão ela estava rompida por causa do pecado. Quando Jesus dá a sua vida por nós, ele tira toda a maldade de nossa vida. Ele nos liberta do mal, ele nos torna novas pessoas. E é por isso que o sentido da vida, a tua vida, a minha vida ter sentido, também esperança, ela passa necessariamente pela cruz de Cristo. Fora de Cristo não há esperança. Fora do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, não há esperança humana. Falar de Deus, ensinar, querer ser cristão, querer ser igreja, desvinculado da pregação do sofrimento de Jesus, pode ser muita coisa, mas não é bíblico. E mais, tirar ou desconsiderar a mensagem da cruz e o ensino da palavra é ser instrumento de Satanás, mesmo que se use a Bíblia e se fala de Deus. Quando Pedro tentou impedir o sofrimento de Jesus, ele estava impedindo Deus de realizar a maior obra de salvação, de amor pela humanidade. Quando nós tiramos Cristo, quando nós tiramos o sofrimento de Jesus da Bíblia, nós estamos tirando a possibilidade de vida para o ser humano. Quantas pessoas veem em Jesus um grande líder, um guru, um líder religioso, um exemplo, autoajuda, que até mesmo muitos usam e veem em Jesus uma maneira de barganhar com Deus. Esse tipo de crença e ensino foge da mensagem da salvação pregado e oferecido por Jesus. O sofrimento de Jesus, acolhido por cada um de nós em fé, nessas nossas dificuldades, nossas dores, nossos sofrimentos, frustrações e pecados, é receber a Jesus e nele receber perdão, paz, conforto, superação, cura, sentido para a vida e certeza da vida eterna com Deus no céu. Isso é um presentão, é um maravilhoso presente, impagável, onde nesse presente Deus nos compra, não com ouro, nem com prata, mas com seu santo e precioso sangue, nos liberta das mãos do diabo e nos transporta para o reino da graça, de onde nós iremos receber a vida eterna no céu. Amados irmãos e irmãs, esta fé maravilhosa, ou esta obra maravilhosa de Jesus que nós recebemos pela fé, ela tem alguns desdobramentos que Jesus fala no versículo 24 em diante. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. A vida cristã,
A caminhada cristã, ela acontece no religar. Deus nos religa a Ele. Jesus, com sua obra de salvação, nos religa ao Pai. E isto lhe custou a vida de cruz, morte. E religados a Deus, a dimensão existencial se volta agora para Deus e para o semelhante. Agora nós não somos mais nós. Agora nós somos em Deus, obras e ação para o nosso próximo. Assim, conectados em Deus pela fé, somos movidos a agir numa perspectiva diferente diante do sofrimento alheio. Sem Cristo, nós olhamos para o próximo e deixamos ele se virar. Em Cristo, nós olhamos para o próximo e nos compadecemos dele, assim como Cristo se compadece da humanidade. E nesta atuação, nós cristãos agimos como Deus age. Somos capacitados, somos enviados para confortar, amenizar dor, animar e levar vida em meio ao sofrimento. Ainda semana passada, uma pessoa que a gente dá acesso espiritual, ela disse: pastor, obrigado por se importar comigo. Este importar é que Jesus nos envia a ter, ou nos chama a ter. Que nós nos importemos com a vida do próximo, para que ele possa desfrutar da comunhão com Deus. Quando Jesus fala do cristão tomar a sua cruz, ele se refere às dificuldades que o cristão enfrenta por causa da fé. O cristão não fica indiferente ao seu próprio pecado. Eu cometo pecados, eu não vou ficar indiferente, vou continuar assim. Eu vou mudar, eu vou me arrepender e vou lutar contra o meu pecado. Por quê? Porque Cristo me chama a uma mudança de vida, mesmo que isso me custe. Mesmo que isso seja uma cruz para mim, mudar de vida, mudar de modo de agir, de pensar, de falar. Inclusive, esse tomar a cruz significa não ficar indiferente com o pecado alheio, mas auxiliar o próximo a sair desta zona de sofrimento e morte. Esta preocupação é a cruz que nós tomamos. Inclusive, nós não ficamos indiferentes quando alguém ensina a mensagem de Deus de forma errada. Porque alguém, até às vezes bem intencionado, mas mal instruído, encaminha pessoas para a condenação em vez de para a presença de Deus. Então, nós não ficamos indiferentes e isso nos pesa muito. Muitas vezes, somos desprezados por falarmos a verdade. Então, esta luta contra o mal precisa ser encarada por cada cristão e pelo povo de Deus, sempre por meio da palavra. Sempre no ensino correto da palavra, pessoas vão ser orientadas e tiradas do lamaçal do sofrimento, da morte e da condenação e reequipadas e recondicionadas para uma vida na presença de Deus, onde desfrutam então do perdão e que lhes leva sentido para a vida e salvação. Mas é preciso ficar claro, isso não é simples, não é fácil, e por isso é preciso tomar a cruz e encarar a dura realidade. Jeremias passou por isso nesse texto que nós lemos. Ou não queria nada com Jeremias, ao ponto de ele acabar se deixar levar pelas pessoas.
E aí, no seu desespero, ele busca Deus e Deus diz, eu vou te tirar dessa situação, mas tu não vai ceder novamente. Tu fala a verdade. Tu fica firme. Inclusive, Jeremias se queixa porque ninguém quer saber nada dele. E esta, muitas vezes, é uma realidade da cruz. Por você falar a verdade, você acaba afastando pessoas de você. Porque a verdade dói, ela mexe, e quando nós não estamos dispostos à mudança de vida, de arrependimento, nós nos afastamos, nós isolamos quem nos fala a verdade. Amados irmãos e irmãs, a fé que recebemos por meio do Espírito Santo, tanto no batismo quanto no Evangelho pregado, nos transforma e conforta com a graça de Jesus, que ele conquistou com seu sofrimento, morte na cruz, e nesta graça, neste conforto, então nós vivemos a vida sob a cruz, nos doando, nos sacrificando, não nos conformando com o pecado, auxiliando o próximo para que ele seja alcançado pelo amor de Deus. A mensagem da cruz nos remete às palavras do versículo 26 do nosso Evangelho, onde Jesus diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Para quem está em Cristo, ele ganhou a vida verdadeira. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, mesmo que isso seja pouca coisa, mas não estar em Cristo. Nós somos chamados pelo Evangelho, por Jesus, com sua morte e ressurreição, para que nós tenhamos vida verdadeira. E para que nós permaneçamos nesta vida verdadeira, precisamos continuar ouvindo Jesus e deixar que a sua vontade se cumpra em nossa vida. Amém. Nos coloquemos em pé. Que a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, a nossa fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cantamos o ofertório. Dê-me, ó Deus, um puro coração, e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, depois de termos sido orientados, alimentados e saciados espiritualmente, somos agora motivados a responder a esta fé por meio de ações, por meio de testemunho e também por meio da confiança. Então, uma das maneiras é nós orar, outra maneira é de nós agirmos conforme nós aprendemos, tomando a nossa cruz e auxiliando o nosso próximo, cuidando da nossa fé. E outra maneira também é auxiliar por meio da pregação do Evangelho nas ofertas. Queremos fazer primeiramente isto, ofertar. Quem está preparado pode trazer a sua oferta até a frente, em gratidão a Deus e também em louvor a Deus, porque Ele nos tem conservado na fé até aqui. E por meio dessas ofertas, a missão da igreja continua sendo realizada, a proclamação do Evangelho, a manutenção do ofício pastoral e também de todo o trabalho de uma comunidade, da igreja, não só local, mas também onde as ofertas alcançaram. Então, Deus nos abençoe em nosso ofertar e nós cantamos o próximo hino, Guia-nos Jesus. Podemos nos assentar.
amados Deus, leva-os para os céus. Venha perdedor, mostra o teu favor. Quando venha a desventura, o teu filho não murmura. Pelas aflições, vamos às mansões. Quanta provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência, faze-nos fitar o celeste lar. Vem nos conduzir ao feliz porvir. Não nos deixes sem amparo, no caminho agreste amaro. Vinda vida aqui, leva-nos a ti. Queridos irmãos, antes de nós passarmos para a oração, nós queremos fazer o levantamento de quem irá participar da Santa Ceia, para que o diácono Sávio possa então preparar os elementos, o pão e o vinho para a posterior consagração. Então, podemos fazer, você participa? Sim, sim, sim. Bom, o Sávio também pode contar, né? Vocês, sim, todos. Tá. Também, então 2, 6, 10, 13, 10. Então, nós agora então queremos falar com o nosso Deus em oração. Temos muito para agradecer e também temos súplicas para elevar ao nosso Deus, para que, em sua misericórdia, Ele possa nos socorrer, possa socorrer as necessidades do povo de Deus e também, por meio da sua ação, possa alcançar mais corações, para que mais pessoas possam conhecer o doce amor de Deus. Quem puder, se coloque em pé para nós então orarmos. Misericordioso Deus, nosso Pai, na Tua presença está reunido o Teu povo, a Tua igreja. Não está reunido para qualquer motivo, mas para ouvir a Tua voz, para receber a Tua bênção. E na Tua bênção poder também Te louvar. Te louvamos, Senhor, por ouvirmos a Tua palavra, nela sermos confortados, orientados, a compreender a importância da cruz de Cristo, do seu sofrimento e morte, e do desafio que é carregar a nossa cruz, para sermos testemunhas e portadores da mensagem que Cristo nos oferece, da salvação que Ele nos conquistou e quer que todos sejam por ela beneficiados. Obrigado, Senhor, por esta palavra de ânimo, de orientação e de esperança. Obrigado, Senhor, por nos dar o Teu Espírito Santo, para que possamos as receber e assim viver de acordo com este ensinamento. E te pedimos, amado Pai, que no estudo desta palavra, nós possamos sair da Tua casa, já pensando em maneiras de viver, de testemunhar e de ajudar mais pessoas a serem beneficiadas pela obra da morte
do sofrimento, morte e ressurreição. Que esta mensagem da vida possa trazer esperança a toda a humanidade, para que também as pessoas que estão sendo desenganadas por mensagens falsas possam conhecer a verdadeira e permanecer nela para a vida eterna. Queremos, Senhor, também te pedir para que em tua infinita bondade possa socorrer as pessoas que estão passando por necessidades. Primeiramente, oramos pelos desempregados, pelos injustiçados, pela desigualdade social, pessoas à margem da sociedade, desprezadas, sejam elas pessoas com problemas familiares, estruturais, ou pessoas que perderam a esperança, a orientação, o norte da vida, que o Senhor possa, em tua bondade, novamente lhes dar esperança. E que nesta ação de esperança possamos ser teus instrumentos, indo ao encontro destas pessoas. Oramos pelo Renan, e na pessoa do Renan, oramos por todos que se sentem e vivem nesta condição como ele vive. Oramos, Senhor, pelas pessoas enfermas, tratamento de saúde, a Fabiana Cogo, tratamento de leucemia, abençoe toda a sua família. A Daniela Trapo, que está se recuperando, te louvamos por estar abençoando esta tua filha. Também o Mateus Trapo. Oramos pelos nossos irmãos, Oscar, Dieda Ler, Arno, Edith, Mai, seu Orlando, seu Rubem, a dona Lorena, seu Guzi, a dona Carolina, seu Pedro e dona Marlena. Oramos também pelo seu Belo, dona Cristina. Oramos, Senhor, pelas pessoas que estão espalhados em nossa redondeza, pelos sítios, por outras cidades, para que os abençoes. Abençoa, Senhor, os irmãos que vêm de longe participar deste culto aqui na igreja, e também de longe participam do culto pela transmissão do Facebook. Os abençoe ricamente. Oramos pela vida do Paulo Fritz, que está com câncer. Também oramos pela minha avó Isolda Knebel, que está bastante debilitada em sua enfermidade, em sua idade avançada. Oramos pelo Lucas Wilbert, oramos pela família enlutada da dona Darcy do Finger. Oramos pela saúde dos pastores Gilberto Aydon e Jackson Coelho, que estão em tratamento de câncer, e demais pastores da tua igreja que estão enfermos. Oramos pelas pessoas que estão enfrentando a enfermidade do coronavírus, os abençoe em seu restabelecimento. Também te pedimos que possas abençoar os cientistas e pesquisadores para que uma cura seja descoberta para este vírus. Oramos, Senhor, pelos aniversariantes no dia de hoje, Mateus Rieger. Te louvamos pela bênção de mais um ano de vida e pedimos que o abençoe ricamente, para que possa continuar desfrutando das tuas bênçãos e sendo uma fiel testemunha do teu amor. Abençoa todos os nossos amigos e familiares que completaram mais um ano de vida nesta semana. Pedimos que abençoes o trabalho da tua igreja, da qual nós fazemos parte, em nossa comunidade, em nosso distrito. De modo geral, em toda a igreja, abençoe o Conselho Nacional de Pastores, que está acontecendo de forma online, semanalmente, algumas horas. Também pedimos, Senhor, que abençoes a missão da tua igreja em toda parte, independente da denominação, mas que pela verdadeira mensagem de Cristo, corações possam ser confortados, orientados e receberem a vida eterna em Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, pedindo que abençoes esse povo aqui reunido na tua casa. Abençoe esse povo que está ouvindo a palavra por meio da transmissão online, para que, confortados e alimentados, possam viver a sua fé com muita alegria, com muita fidelidade e entusiasmo.
Pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, queremos orar em conjunto a oração do Pai Nosso, oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dá hoje, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queria me dirigir aos irmãos que estão participando desse culto pela transmissão do Facebook. Agradecer pela sua presença. Foi muito importante estarmos unidos no Senhor por meio da sua palavra e unidos como irmãos neste culto. Desejamos a bênção durante esse final de semana e que esta semana seja ricamente abençoada em sua vida, na vida de sua família, no trabalho da tua comunidade, lá onde você mora, na sua cidade, que você possa buscar a maneira de servir ao Deus, e também os irmãos de nossa comunidade que estão participando do culto online, para que possam também se envolver e dedicar sua vida no trabalho, no serviço do reino de Deus em nosso meio, em nossa cidade. Os convido a participarem da programação durante a semana, sempre disponibilizamos diariamente mensagens, devoções, e que nestas reflexões a sua fé possa continuar sendo alimentada e a sua vida cristã possa continuar sendo vivida na presença do Senhor. Antes de encerrar a transmissão, eu lhes estendo a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. O nosso próximo culto será no próximo domingo de manhã, primeiro domingo de setembro. Desde já estão convidados a prestigiar, participar do culto, ou pela transmissão do Facebook, ou também presencialmente aqui em nosso templo. Se você está em outra cidade, procure também a igreja lá para que possas estar participando. E nós, a comunidade aqui reunida, continuará o seu culto agora celebrando a Santa Ceia. Deus te abençoe ricamente. Não sei.